Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão entrando agora com a gente. Boa noite, doutora Sulemar, doutora Sandra Moreno. Nós vamos hoje ter também a Isabela. Daqui a pouco ela está entrando, ela está saindo de plantão e vai participar aqui com a gente. Nós estamos no 31º Conversando no Micromeio, né? É um projeto que traz vários assuntos relacionados à microbiologia e diversos profissionais capacitados, com experiência, que compartilham aqui o seu tempo generosamente. Aceitam o nosso convite e vêm aqui dividir com vocês e conosco essa experiência, esses conhecimentos. Meu nome é Janaína, eu sou bióloga, esse canal é feito para vocês, então usufruam o tempo inteiro, né? E hoje, aproveitando, a gente tem um assunto que é, às vezes, uma curiosidade de quem trabalha no laboratório, tanto industrial quanto clínico. O clínico são o pessoal da bioquímica, da imato, da parasitologia, que passa, assim, vê aquele cantinho, né, da microbiologia fechado, e aí dá aquelas piadinhas, ou fala que tem mau cheiro, né? Aí fala que é esquisito, como é que a gente gosta. E na indústria são os outros profissionais, né? Tanto da produção, que está ali no batente, que fica na curiosidade de saber, né? Esse mistério que tem os micro-organismos, né? Como que a gente sabe, né, doutora Sandra, que a pessoa não lavou a mão, né? Eles falam assim, mas como é que você sabe que eu não lavei a mão, né? Como é que você sabe que eu troquei a roupa errada, né, na hora de entrar numa sala limpa e tudo mais, né? Então, tem esse mistério que deixa um pouco essa curiosidade aguçada. A gente sabe que o microbiologista, ele... Acho que tudo começou quando foi descoberto o microscópio. Não sei se vocês estão de acordo comigo, mas é o que a gente sabe, né? E depois viram o micro-organismo, né? Então, essa profissão vem desde esse tempo todo e hoje com uma importância, suma importância, né? Que cada vez demonstra para a gente o quanto cresce a cada dia e como a velocidade desses micro-organismos nos deixam muito surpresos, né? Que cada hora eles se reinventam e a gente faz um processo dentro da indústria e quando a gente vê, a gente precisa qualificar esse processo, melhorar esse processo, na clínica a mesma coisa. Eu não vou me estender tanto, já me estendi bastante. Eu vou deixar a doutora Sulemar e a doutora Sandra se apresentarem e depois eu deixo uma pergunta no ar. Doutora Solimar, fala um pouquinho da sua experiência. Boa noite, muito feliz de estar aqui mais uma vez no Micromeio. Então, eu comecei, eu fiz biologia, né? Sou bióloga, e quando eu tive a matéria de microbiologia, foi o que mais me chamou a atenção. Então, desde essa época da faculdade, eu já fui atrás de querer fazer um estágio dentro do laboratório de microbiologia clínica. Porque eu falei, gente, eu não quero bichinho nem plantinha, eu quero bichinhos mesmo, assim, né? Análises clínicas mesmo. Então, desde quando eu entrei na faculdade, que eu tive essa matéria de microbiologia, eu me apaixonei. E aí eu fui atrás do estágio. Do estágio, eu fiquei, paguei, fiz todas as horas que a faculdade exigia. Quando eu fui sair, né, fui lá agradecer pelo estágio, pela estadia, né? Eles me deram uma oportunidade. Eles pegaram o pessoal do laboratório, me convidou para perguntando se eu queria trabalhar lá. Eu falei, gente, é claro que eu quero, né? E então, desde essa época, eu estou nesse laboratório, vai fazer 18 anos, dentro da microbiologia. Então, assim, foi uma experiência e tanto e até hoje. Então, todo dia eu aprendo. A micro não tem como não aprender todos os dias. Né? Então, é um aprendizado constante e diário. Né? Então, desde essa época que eu trabalho com micro e não tem como não falar que é apaixonante. É verdade. Eu gosto muito. Doutora Sandra. Meu nome é Sandra, eu também sou bióloga, tá? Eu também, quando eu tive, que nem a Sulemar, quando eu tive a matéria de microbiologia, eu me encantei com os micro-organismos, né? Mas naquele momento eu não estava
nessa área. Eu já fazia um estágio, eu fiz muitos estágios, e em análises clínicas. Eu comecei, na realidade, fazendo estágio em análises clínicas. Eu trabalhei tudo de graça, que hoje os estágios são remunerados. Verdade. Não, às vezes a gente ainda tinha meio que fazer a ginástica, né, para poder conseguir para o estágio, porque era muito mais difícil, não é como é hoje. E aí eu fiquei na parte clínica, né, fazendo estágio, aprendi muito, muito mesmo, só que naquela época também, eu não sei como que é hoje, existia um mistério muito grande em quem trabalhava na micro. A gente não tinha muitas oportunidades. Aqui não pode entrar, você não tem como entrar aqui. E aí eu nunca tinha conseguido, né, alcançar a micro. Aí, nesse período, eu me inscrevi para fazer, eu não sei se ainda tem o CIEE, né? Eu me inscrevi, e aí me chamaram para fazer um processo seletivo na indústria farmacêutica. E aí eu fui, e a análises clínicas me ajudou muito até nesse processo seletivo, porque eu já conhecia muita coisa, eu já, né, fazia, já sabia pipetar, já sabia mexer em vidraria, essa coisa toda, e aí eu fui para a indústria farmacêutica. E fiquei trabalhando em indústria farmacêutica por 34 anos. Eu trabalhei 5 anos numa empresa e depois 29 em outra. Eu só trabalhei em 2 indústrias farmacêuticas. Mas foi uma grande escola, foi um grande aprendizado, tudo que eu sei hoje, foi tudo através da indústria farmacêutica, que também te dá muitas oportunidades, né? E foi, assim, uma porta muito grande, e eu acho que eu também tivesse ficado na análises clínicas, eu também teria sido muito feliz, né? Que eu talvez conseguisse, né, Sulemar, empurrar a porta da microbiologia. Com certeza, e ver quem estava ali, né? Exatamente. Na verdade, a gente observa que, que a curiosidade é muito parecida, né? Que é essa questão, assim, o olhar do microbiologista começa aí, né? Quando a gente, eu fico até confusa para falar. A gente gosta muito. A gente não sabe nem explicar por que gosta tanto, né? Daquilo. Quando a gente abre uma placa, assiste e tudo mais, né? Por que a gente gosta tanto? Eu tive um pouco dessa experiência na clínica e na indústria, né? O que eu observei, saindo de uma coisa para outra, era um olhar diferente. Primeiro porque, assim, na microbiologia clínica, você tem os micro-organismos que você busca patogênicos, então você, assim, a questão da preocupação com estéreis não é tanta, né? Você está procurando micro-organismo, você semeou ali, você tem todos os cuidados de boa prática de fabricação, de laboratório, boas práticas de laboratório, você tem tudo isso. E quando você entra para a indústria, esse conceito reverte, você já olha de outro jeito, você não vai na análise você não quer achar o microfone. E na análise clínica, na indústria, você não pode ter. Não pode ter. Então, são coisas muito diferentes, né? Muito diferentes. E aí você faz esse olhar, e além disso, as bactérias da indústria são estressadas. Sim. E da clínica, isso aí. Elas são comprometidas pelo uso de antibióticos, né? Hoje em dia a gente pode exatamente. Mais um aqui que eu queria que vocês comentassem um pouco das disciplinas, né? Porque na parte prática, quando a gente está trabalhando, o que exige mais da gente quando a gente está trabalhando, ou na indústria ou na clínica, né? Aqui no Rio, a gente tem uma universidade federal, né, o UFRJ, né, doutora Sandra, que forma, tem o curso de microbiologia e imunologia. Já tem um tempo já que eles têm esse curso, depois foi conceituada pela CAPES, tem um conceito alto, tanto de graduação quanto de pós-graduação. E aí são 4 anos de faculdade mesmo, de graduação, para você se formar. E aí você se forma em microbiologia
com em todos os aspectos, né? Porque quando a gente está aqui falando de clínica e indústria, mas a gente tem alimentos, a gente tem microbiologia do solo, que aí envolve ambiental, né? Microbiologia ambiental, microbiologia veterinária, microbiologia clínica, microbiologia. A microbiologia tem ramos diversos e tem aquela microbiologia ainda da biotecnologia, né? Que vai trabalhar com cerveja, de outro tipo de indústria, não medicamentos, né? Então, assim, eu queria que vocês comentassem um pouquinho desse perfil profissional e dessas matérias, o que a gente faz. Eu quero que vocês deem a prática, assim. Eu entrei, né? Eu estou em dúvida o que eu vou escolher. Eu não sei, eu estou em dúvida, eu quero microbiologia e fala, eu não conheço o universo da microbiologia industrial e nem da clínica. Aí eu queria que vocês me dissessem esse universo. Aí eu vou inverter agora, a doutora Sandra começa. Eu? É. Então, eu acho que o perfil, né, da pessoa que vai trabalhar dentro de uma indústria farmacêutica, a primeira coisa é disciplina. Porque na indústria farmacêutica é muita disciplina, porque a gente já entra, entendeu? Com vários treinamentos, você não pode ir aqui, não pode ir ali. Dependendo da área que você vai trabalhar, você tem treinamentos muito específicos e tem gente, por exemplo, tem área na indústria farmacêutica que é de estéreis. Tem gente que não tem perfil para trabalhar em área estéril. Porque para você trabalhar com estéreis, você fica preso dentro de uma área limpa durante muito tempo. Isso e toda equipada, né? Toda fechada, né? Paramentado. Não dá tempo de ir ao banheiro rapidinho, né, doutora? Não dá. Não pode. Então, o cara que fuma não pode trabalhar dentro de uma área limpa. O cara que fala muito, o cara que... Não dá para trabalhar. Então, você olha para aquela pessoa, já numa entrevista, você já percebe, né? Então, existem essas particularidades que eu acho que... E outro agravante também, né? Porque você, dentro da indústria farmacêutica, você parece um detetive. Porque você não pode ter micro-organismo. E quando eles aparecem, nossa, é um Deus nos acuda, né? Então, é uma outra coisa que você tem que ser uma pessoa paciente, né? Você tem que ter um perfil realmente para estar ali naquele ambiente, né? É muito crítico tudo. Então, tem gente que não tem muito perfil para isso. A gente não tem assim tantos profissionais microbiologistas na indústria farmacêutica. É uma coisa que vai ser difícil encontrar esses profissionais, né, para trabalhar na indústria farmacêutica, porque às vezes a pessoa não tem esse perfil, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito grande que quem está querendo entrar para a indústria tem que pensar, né? Que área que eu vou trabalhar? Se eu for trabalhar na microbiologia, na área de estéreis, são vários obstáculos, né? E treinamento. Doutora Sandra, a gente na microbiologia, né, biólogo, foge às vezes da matemática e não adianta, gente, a gente se depara com a matemática. E isso também eu percebi, vocês me corrijam, né? A doutora Sandra pode me corrigir melhor. A clínica, a gente tem a matemática, né? A gente tem ali crescimento bacteriano e progressão geométrica, a gente tem as diluições, a gente tem os cálculos que a gente faz, mas na indústria, me parece que é o tempo inteiro. É titulação, diluição, é o tempo inteiro, gente. Então, assim, a gente se depara com muito cálculo de soluções, cálculo de... Então, assim... Tudo tem que ter validação... Tudo tem que ter validação, nada pode ser assim. Se o cara vai entrar dentro da área limpa, ele vai se paramentar, ele só pode se paramentar depois que ele passa por uma série de treinamentos, ele é monitorado, e aí, às vezes, você encontra pessoas que não entendem muito isso, acha que você está monitorando ele porque você está desconfiando, sabe? E aí, se tem uma contaminação, você tem que investigar. Então, assim, você tem que estar disposto a tudo isso,
né? Sim. E é diferente, é diferente. Então, doutora Sulemar, Então, desculpa, na doutora Sandra. Doutora Sulemar, entrei no seu laboratório. Aí você vai me falar o quê? Como é que você vai me apresentar o seu laboratório? Lá no laboratório de análises clínicas, principalmente na microbiologia, o que a gente pede muito é, igual a doutora Sandra falou, questão de disciplina e comprometimento. Porque o comprometimento ali dentro da microbiologia é essencial, porque a gente trabalha com rotinas e a gente depende daquela rotina para finalizar o processo. Então, se dentro de algum desses processos não tiver comprometimento do profissional, a gente não consegue finalizar. Então, a gente precisa muito de pessoas comprometidas, pessoas que realmente gostam de micro, porque como são muitos detalhes, isso aí é crucial também, né? Porque é muito detalhes, é muita coisinha, e tem gente que entra, mas se não tiver uma afinidade, elas não conseguem ficar, né? Porque, então, mas é isso aí. né? E aí a gente fica assim, igual a senhora falou também, profissionais capacitados, tá poucos. São poucos capacitados para trabalhar na micro. Então a gente fica. Todo mundo já quer. A gente está com essa deficiência. Está com essa deficiência, porque a microbiologia é muito dinâmica. O que eu aprendi ontem, hoje já pode ter mudado há muito tempo, porque agora a Janaína falou, os micro-organismos estão numa aceleração de evolução tão grande que a gente está ficando para trás. Né? Então... pois é, e dentro da indústria, né, o que acontece? Você prevenção, você não pode deixar o micro-organismo chegar. Enquanto que análises clínicas, vocês estão atrás dele. Tá lá. Faz de tudo para ele crescer gente, naquela amostra. A gente não pode deixar ele entrar. Então, são muitos critérios. Isso. E, às vezes, o pessoal que chega, ele não está disposto também a passar por tudo isso. Ele, às vezes, ele acha que é até demais, sabe? Então, e é esse comprometimento que você falou. Então, assim, na hora de escolher, né? Você tem que realmente... saber, tem que ter uma afinidade. Por isso que eu falo uma coisa importante para quem está começando, né? Quem está na graduação, se gosta de micro, tenta fazer um estágio. Faz um estágio já no início para ver se realmente gosta, porque terminando já faz uma especialização, que a especialização é o que vai te levar na base da microbiologia para você conseguir um trabalho, entendeu? Então, isso aí é super importante nessa parte. Então, não adianta nada, vou terminar a graduação, depois eu vou fazer um estágio lá na micro. Não resolve. Tem quanto está fazendo a graduação. É isso aí. Né? E tem duas coisas distintas também, né? A indústria, ela segue alguns documentos, né? Várias normativas, farmacopeia, né, doutora Sandra? Olha, é muita coisa. Só a farmacopeia já resume quase tudo, né? Mas fora as outras... E não é só uma farmacopeia, né? São várias farmacopeias, são várias legislações. E hoje, né, como ela falou, é muito dinâmico. Então, hoje, com a vigilância sanitária, com essa harmonização com a Europa, essa coisa toda, a gente está tendo toda... Olha, a farmacopeia já teve revisão de agora, né? Antigamente, a gente não tinha muito isso. Né? A 6ª edição já está na 3ª revisão. Antigamente, demorava para ter... Né? As legislações, a gente teve a 301 em 2019, em 2022 já saiu a 658, e aí aquele monte de instrução normativa, e a gente tem que seguir aquilo tudo muito na risca, entendeu? E eu falo assim, até para respirar a gente tem procedimento. Então, verdade. Então isso também, Isabela, às vezes, cansa um pouco o profissional, ele não aguenta. Ele é muito papel para ele, é muita coisa, como você falou, são muitos detalhes. Existe uma rigidez no processo da indústria, né? Todas as indústrias passam por uma rigidez no processo. A microbiologia clínica,
A gente tem, né, doutora Sulemar, os manuais da Anvisa também, que a gente tem, e a gente tem o desafio, assim como a farmacopeia vai mudando, a gente tem o desafio do BRCast, que é o nosso novo documento, né? Então, assim, a gente tem aí o uma mudança. BRCast é o documento da clínica. Isso. Ele é o documento de padronização do teste de antibiograma, né? Para que todos os laboratórios façam da mesma forma. Isso está lá disponível no site da Anvisa? Sim. O BRCast tem. Pode falar um pouquinho, Sulemar, sobre o webcast, o BRCast? Então, a Isabela, só um minuto, a Isabela entrou aqui com a gente. Isabela, boa noite. A Isabela, como eu falei para vocês anteriormente, ela trabalhou comigo, é quase uma biomédica, quase que já está se formando aí. Ela trabalha na área de microbiologia e depois ela se apresenta melhor para a gente, mas ela estava ouvindo a gente, tá, pessoal? Então a gente vai continuar aqui, Isabela. Você pode contar o que você quiser, tá bom? Doutora Sulemar. Então, o protocolo, ele é importante para a gente ter um embasamento, né, para seguir. Porque antes a gente tinha o CLSI, trabalhei, né, muitos anos, tem mais ou menos 5 anos que foi adequado o BRCast no Brasil, né, para a gente seguir a padronização brasileira, porque a gente usava a europeia, né, então tinha todas aquelas dificuldades. E hoje a gente tem o BRCast que a gente usa, e ele é atualizado anualmente. E falar nisso já está quase na hora, né? Já de março, agora, abril, provavelmente já deve ter uma atualização aí. Eu estou ansiosa para ver essa. Porque quando a gente começa a adequar, né, aí muda. Por quê? Por causa da evolução das bactérias, né? Dos micro-organismos. Então, a gente precisa dessa adequação para a gente conseguir chegar perto delas. Né? Então, esse protocolo ele veio, né, para ajudar mesmo dentro da micro, para não ficar laboratórios fazendo o que bem entender. Né? E, não é todo mundo harmonizado. Isso, então, isso aí é para padronizar, para todo mundo fazer da mesma forma, mas infelizmente ainda não tem 100% ainda dos laboratórios fazendo do mesmo jeito, né? Que tem alguns ainda usam o CLSI, outros não usam nada, outros vai, né? Então, isso aí é muito triste de ver ainda essa realidade ainda acontecendo. Né? Então, e aí na indústria já não acontece isso. Todo mundo tem que estar dentro daquela norma, entendeu? Então, porque o cara é inspecionado anualmente para ganhar o certificado de boas práticas. Então, se ele não estiver seguindo aquilo ali, é interdita, entendeu? Assim. Mas a gente tem muita visita de vigilância, a gente tem muita visita. O negócio é porque tem muitos laboratórios que terceirizam. Então quando chega naquele laboratório, eles só fazem o quê? Eles estão só transcrevendo aquele resultado que eles pegaram. Então, eles não sabem nem que protocolo que está usando. Porque, às vezes, tem laboratórios que não tem um microbiologista. Tem um biomédico que digita o resultado e libera. Né? Não tem aquela especialização, porque o olhar do microbiologista é diferente do que só está ali para assinar laudo, né, ali só cobrindo o horário. Porque o microbiologista ele consegue analisar o micro-organismo se realmente é patogênico, se realmente é microbiota, porque essa análise é o papel do microbiologista. Então, o papel do microbiologista sempre fala. Hoje mesmo eu falei para uma colega que o médico estava pedindo um antibiograma numa bacteriúria. Paciente de rotina, sem sintomas nenhum, e ele queria um antibiograma. Por quê? Porque ele falou, é um absurdo não liberar um antibiograma. Entendeu? E aí eu falei, gente, eu estou aqui para pegar firme mesmo e para não deixar, porque eu estou vendo que a paciente não tem clínica, mas eu coloquei observação no laudo que se ela tivesse clínica, que fizesse uma nova amostra para a gente conferir aquela bacteriúria, porque não tinha leucocitura, não tinha piócitos, não tinha nada. Urina normal, né? E aí ele queria um antibiograma. Acaba que na clínica o que se torna mais difícil, se eu estiver errada, a doutora Sulemar me corrige, às vezes
passa como uma subjetividade, né? Quem está começando acha que aquela leitura é subjetiva, e não é. A gente tem um fundamento, né, dos manuais, a gente tem um fundamento de relacionar os exames, a gente tem os POPs descritos, porque nada sai da cabeça de quem tá fazendo. Não é ilusão. Saiu da cabeça e eu falo aquilo ali e pronto, né? Não. Assim como na indústria também, a gente tem os POPs, né? E os regulamentos, né? As leis que a gente precisa seguir. Então, assim, fica muito semelhante. Eu acho que a única diferença entra nesse contexto da cobrança, né? Que ainda os laboratórios clínicos ainda estão buscando isso. Acho que está indo trabalho de formiguinha aí, nesse, né, trabalho de formiguinha de conscientização de que todos os laboratórios precisam fazer da mesma forma. Da mesma forma. Para que as coisas se padronizem, para que a gente tenha bons resultados, para a gente tenha perspectivas de futuras melhores, né? Porque a gente sabe que fazendo essa consciência, né, assim como a doutora Solimar está falando, de uso de antibióticos e tudo mais, a gente vai ter uma resposta boa, né, quando a gente padroniza as coisas, né? Porque, na realidade, me tira aqui uma curiosidade, porque, na realidade, o médico ele não sabe interpretar exatamente aquele exame, né? Então, eu às vezes eu sinto. Doutora Solimar, pode falar o que acontece dentro do laboratório clínico e o médico. A Isabela também pode trazer experiência para a gente. A gente assusta. Só um atento, a gente não está desvalorizando o conhecimento, a gente só está se posicionando como isso dentro do nosso entendimento, do nosso setor, né? E mostrando para eles o que a gente faz. Mas pode falar, Solimar. Experiência. Então, porque às vezes a gente assusta, porque às vezes, na maioria das vezes, a gente não tem a clínica. Quem tem a clínica é o médico, né? Com certeza. Mas a gente está vendo que aquele material que a gente recebeu não tem um histórico para ser uma infecção. Né? Não cresceu nenhuma bactéria, não tem nada. E por que eu tenho que liberar um antibiograma se eu não tenho um micro-organismo, né? Então, assim, isso daí faz com que o microbiologista tem que estar ali para ser eu falo que tem que ser o porteiro. Esse vai passar, esse não vai. Por quê? Porque senão daqui a um dia o mundo a gente já está na resistência bacteriana bem aflorada. Né? Então, a gente não pode ver isso como normalidade. A gente tem que assustar e tem que tentar diminuir essa questão. Porque tem hora que eu libero um resultado que não tem um antibiótico sensível para o paciente. Né? Então, a gente vê que o médico vai ter que se desdobrar ali para dar um tratamento para aquele paciente, porque eu não tenho nenhum um antibiótico né, um antimicrobiano para ter o tratamento correto. Né? Porque então, isso já meio que aconteceu comigo. Então, eu não entendo. Meio que debatendo com o médico. Sim. O que acontece muitas das vezes, né, do paciente, né? Eu uma vez fui com a minha mãe no médico, ela estava com alguns sintomas, o sintoma não era de infecção urinária. E na mesma hora ele passou antibiótico, entendeu? E aí eu questionei por quê, né? Assim, qual seria, né? E aí ele foi falar, e conversando ele falou assim, não, tira o antibiótico então assim, imagina, ia para casa, se fosse uma pessoa que não tivesse o conhecimento, ia tomar antibiótico, entendeu? Sem necessidade. Então, assim, a gente não está falando dessa mal, né, da classe, mas a gente está se posicionando como microbiologista. E isso, doutora Sandra, é uma coisa que tem exigido muito da microbiologia hoje, tem essa conversa que antes era muito distante, né, Solimar, pelo menos assim, lá quando eu comecei, não tinha muito essa conversa, né, o médico que sabia e pronto. Não, hoje precisa ter o diálogo do microbiologista com o médico. Precisa, né, Isabela? Quando ligam, né, perguntando, quando a gente está... Consegue me ouvir? Sim. Pode falar. Sim, Isabela, sim. O médico ele não entendeu os processos e querer que a gente identifique a bactéria o mais rápido possível, como se também dependesse da gente para que a bactéria crescesse, não o tempo da bactéria e não o tempo de todo o processo.
Então, às vezes, muitas das vezes eles pedem urgência, eu até entendo, porque realmente são pacientes graves, extremamente graves, mas infelizmente tem processos que não dependem da gente. Urgência. Aí. E assim, gera um desconforto, porque eles acreditam que por eles serem médicos, eles assim, têm mais conhecimento, enfim. Isso é um pouco desconfortável. Então, isso aí acontece. Isso aí acontece um pouco, né, da urgência do médico. Na indústria, é a urgência do pessoal de marketing, que já vendeu o produto. Aí ele quer que seja urgente, entendeu? Aí ele pede, poxa, mas não dá para fazer uma hora extra? Aí eu falava assim, gente, olha só, o micro-organismo tem o tempo dele, ele não faz hora extra. Então, tem que esperar. Então, fazendo uma analogia, o que acontece um pouco. Só que, assim, eu fico espantada, porque o médico deveria saber que o micro-organismo tem um tempo de crescimento. Nada é assim, né? Bom, mas agora que nas faculdades eles estão na parte de medicina, se eu não me engano, agora que está colocando microbiologia mais a fundo, diagnóstico, essas coisas, porque era bem superficial. Né? Eu ia falar sobre isso, né? A grade curricular, na verdade, do médico é muito pouca, né? E aí eu pergunto para vocês, quem está no laboratório de microbiologia? Quem é o profissional da microbiologia clínica e quem é o da farmácia? Lá no início, quando eu comecei, diziam assim, nas indústrias farmacêuticas só entra farmacêutico. Biólogo não entra na indústria farmacêutica. Tarará. Eu, quando sou mais velhinha que vocês, aconteceu isso comigo. A doutora Sandra furou a bolha da indústria como bióloga, ela é bióloga. Eu entrei e aí eu concorria, eram 5 candidatos, eu era a única bióloga, o resto era tudo farmacêutico. E eles olhavam assim para a gente, né? Para mim, né? No caso. E aí eu passei no processo, essa coisa toda. Aí depois, passaram-se assim, uns 10, 15 anos, houve um movimento dos farmacêuticos para tirar os biólogos da indústria farmacêutica. E aí foi um negócio forte, sabe? Um movimento bem forte. E aí todo mundo começou a fazer farmácia. Aí, você não vai fazer? Não, eu falei, não vou fazer. Eu não vou fazer farmácia. Eu tenho uma experiência aí de tantos anos, por que eu vou fazer farmácia? O que vai me acrescentar, né? Nesse contexto que eu estou agora? E aí, na época, o meu diretor industrial falou, não, você... porque ia ter inspeção e todo mundo ficou com medo, né? É biólogo... Entendeu? E isso nas outras indústrias também. E aí, no dia da inspeção, o próprio inspetor falou, não, isso daí não é pertinente. Se você mostra que você tem, né, a experiência, o tempo de conhecimento, isso não interessa para a gente. Mas foi um movimento dos farmacêuticos. Mas realmente... mas assim, falar depoimento meu. Há um tempo atrás, muito jovem, eu queria entrar no Instituto de Biologia do Exército. Bióloga, eu queria... Não tinha concurso para biólogo, somente o farmacêutico podia fazer prova para o Instituto de Biologia do Exército, não abria. Então, assim, isso tem mudado, tá? Isso é uma boa, né, uma boa notícia, acho que para todos que estão começando. Isso tem muito a ver com o conselho, com grade curricular, com uma série de coisas, né, que a gente consegue mudar essas atitudes de concurso, buscando conselho regional, tá, gente? Conselho federal, né? Para a gente reverter alguma situação como essa. Mas, Janaína, mas acho que a gente também hoje está se posicionando mais.
Sim, o biólogo tem a ver com a grade curricular também, eu acredito, Sim. né? Porque em 1997, quando eu estava me formando em biologia, estava acontecendo uma mudança no laboratório clínico, que eu sempre quis, e eu sou técnica de patologia clínica. Então, estava acontecendo exatamente, o técnico de patologia clínica, ele podia fazer 6 horas de trabalho, e o biólogo cumpria 8 horas. Então, eles pegavam contratavam o biólogo e não mais o técnico, porque o biólogo trabalhava 8 horas, então, assim, começou aí uma mudança, né, em relação até ao técnico de patologia clínica. Então, assim, isso tem toda uma questão que hoje é o quê? Na clínica, é analista júnior, analista sênior, analista não é mais o biólogo, né? Porque o biólogo tem outra classe financeira. Enfim, aí a gente entra em umas questões financeiras, de interesse financeiro, né? Mas aí, voltando à pergunta, para a doutora Sulemar conseguir responder, quem está no seu laboratório como funcionário? Biólogo, farmacêutico, biomédico? Assim, na clínica, no laboratório clínico. No laboratório clínico, né? Quem é o profissional que pode entrar no laboratório clínico? Não, lá nós temos biomédicos, maioria são biomédicos, mas temos farmacêuticos e biólogos. Todos, nós temos, né? Agora, biólogos são 4. Lá dentro de 400, 500 funcionários, são 4. O restante são biomédicos e tem os farmacêuticos. Mas quando eu iniciei, eu tive dificuldade, tanto que aí era regularizada aí no Rio de Janeiro, que o biólogo podia trabalhar em análises clínicas. Na época, aqui em Goiás, não podia. Então, eu tive que pegar uma autorização do meu conselho, né, e levar para o laboratório, porque eles queriam como funcionário, mas como tinha a pressão toda, né? E aí eu consegui, né? Mas eu tive que fazer uma especialização. Tanto que eu fiz a especialização em micro na Federal e consegui, né, parar com a falação do povo. Ah, mas ela é bióloga, o que ela está fazendo aqui? Tinha toda aquela apontação de dedo, que é ruim, né? E eu sabia que eu era capaz, mas só que aquela coisa de falar, tá tomando meu espaço. Acho que a gente não toma espaço de ninguém. Não. É só você estudar, é só você correr atrás, você vai ter seu espaço, né? Como todo mundo, né? E os conhecimentos a gente não pode ter essa rixa, a gente não pode ter. Acho que todo mundo para ajudar a comunidade, ajudar a população. Acho que isso aí que é o importante. Né? Eu vejo que hoje a grande maioria dos farmacêuticos eles não estão voltados para a microbiologia. Grande parte não gosta de microbiologia. Maioria. Mas é farmácia. Isso aí. Que, assim, financeiramente, então, a farmácia é mais rentável do que dentro do laboratório de microbiologia. Infelizmente. Não, e é uma coisa assim. Vamos a esse assunto. Quem ganha mais? O microbiologista clínico ou o microbiologista? Farmacêutico. Olha. Então eu vou responder para ninguém pensar justa, né? Pode ganhar tanto bem na clínica quanto bem na indústria, depende do que você vai fazer, da responsabilidade que você vai assumir, né? A gente sabe que existe, na verdade, a questão. Aí fica um posicionamento meu para vocês não se comprometerem. A gente sabe que a saúde tem passado por uma crise financeira. Os heróis da saúde já não tem uma desvalorização muito grande financeira há muitos anos já, acho que tem tempo que eu tenho aí de carreira, 27 anos, assim, uma desvalorização muito grande em relação ao salário, muito grande mesmo. E a gente tem indústrias que pagam bem, indústrias que pagam razoável, mas é claro que se a gente falar de uma multinacional, a gente não pode comparar com uma indústria brasileira, né? Então, assim, tem a diferença. Tem a diferença também. A indústria cosmética, da alimentícia e da farmacêutica. Também há essa diferença, né, de remuneração. A indústria farmacêutica normalmente tem uns salários mais atrativos do que, por exemplo, a indústria alimentícia, pelo que eu vejo. Né? Agora, sim,
Na parte de análises clínicas, eu realmente não sei, né? Como Não, que É. a remuneração. A remuneração é baixa diante da responsabilidade que a gente tem. Isso é o fato amor. em qualquer. É o amor Em qualquer. permanente. E é isso que eu ia falar agora, né? A gente faz porque ama muito. E eu diria para vocês assim, boleto chega, é desgastante, tudo mais, mas faça o que você gosta, que nada recompensa você ganhar um salário altíssimo. E se uma pessoa amarga, que está aquilo todo dia, vai sair de casa e falar, meu Deus, vou entrar de novo naquele lugar. Então, assim, não vale, não compensa. Podem falar, a Janaína é sonhadora e tudo mais, que é lindo, né? Tudo. Mas, assim, eu sou muito realizada dentro do que eu fiz até hoje em relação a trabalhar fazendo o que eu gosto. Eu também. Mas a gente quer ganhar mais, sim, o pessoal da indústria. Da indústria e da clínica, mas da clínica quer ganhar melhor. Agora, mas tem uma questão também, assim, que a gente vê nessa desvalorização da clínica com a indústria, que eu percebo, a exigência do conhecimento da indústria é muito maior, né? Você precisa ter uma aula, ter inglês, você precisa ter francês, inglês, outra coisa, você precisa ter pós, você precisa ter mestrado, você tem um grau de exigência maior, né, do que na clínica. E na clínica você precisa ter a formação e eu acho que ter tudo isso conta, né? Mas a necessidade de você ler uma bula em inglês igual você lê na indústria não é tanta. Então, assim, a gente sabe que o investimento no conhecimento, que custa dinheiro, vai dizer, na verdade, quem você é e o que você quer ganhar, mas custa dinheiro. Então, assim, mas na indústria existe muito investimento no colaborador. A gente tem muita coisa de investimento profissional, entendeu? Sim. Ela investe, né? Ela te dá cursos, ela te dá ferramentas para você se qualificar também. Agora, é uma outra diferença. Né? A clínica não tem esse tempo. Não deve ter. Não tem esse tempo de tirar o funcionário para fazer alguma coisa. Aí, assim, é raro. Mas, às vezes, né? a gente também não tem o tempo. A gente tem que, às vezes, fazer final de semana, porque na indústria também é pesado. A gente trabalha sábado, domingo, feriado, carnaval, não sei lá mais o quê. Então, assim, é uma coisa muito corrida também, porque a gente tem que botar produto na rua, a gente tem que botar produto com qualidade, tudo isso, né? Mas, assim, o investimento no profissional, eu acredito que seja muito maior do que na análises clínicas. Com certeza, porque na análises clínicas, o profissional que tem que correr atrás do conhecimento. Então, assim, esse tempo todo que eu estou na micro, eu sempre gostei de participar de tudo. Então, tudo que eu vi em questão de micro, eu corria atrás. Então, eu já fiz outra pós também, né? Fiz a pós em micro, depois eu fiz outra pós da área da saúde também. Depois eu fui todos esses workshops de resistência, tudo, desde a Flávia Rossi eu fazia, né? E aí tudo que era live de micro, agora essas lives, né, ajudaram bastante, porque unificou mais, a gente não precisa sair de casa para fazer, né, para fazer o curso, para ter um conhecimento ali, a gente já consegue ao micromeio, isso é exemplo. Né? Então, eu estou aprendendo muita coisa que eu assisto as lives, quando não dá para assistir no dia, eu assisto todas as lives, às vezes eu pego assim, vou a 5 de uma vez, que eu não consegui assistir, e é a área clínica, né? Quando a gente conversou, eu, Janaína, eu falei, Janaína, mas eu sou da indústria, não, mas vamos mesclar. Eu acho isso muito bacana. Nossa, né? mas é muito bom mesmo, muito porque a gente aprende, né? É igual a questão da indústria. Uma vez eu fui visitar a indústria para ver a questão da microbiologia, eu falei, eu não consigo. Por quê? Porque é totalmente diferente da clínica, porque é validação, qualificação, é as normas, sabe? Assim, eu falei, nossa, não consigo. Infelizmente, eu não consigo. Eu vou continuar na análises clínicas mesmo, né? Mas tudo é conhecimento, tudo é conhecimento.
Isso aí. Desculpa. A Cláudia Souza pergunta aqui para a gente, né? Obrigada pela sua participação, Cláudia. Ela diz, boa noite. Onde fazer uma especialização em microbiologia no Rio de Janeiro? Doutora Sandra, a senhora tem essa resposta? Ué, tem na universidade e tem agora vários. Tem o CSA que faz, tem o CDPI, que tem curso de especialização em microbiologia. Tem vários caminhos. E agora, se ela quiser vir para Goiânia, nós temos o curso que inicia agora, dia 3 de maio, a segunda turma de microbiologia. Nós já estamos no mercado há 11 turmas finalizadas e agora vai iniciar a próxima, agora dia 3. É porque tem duas vertentes, né? A especialização em microbiologia na área clínica e na área industrial. Industrial, isso. Então, assim... Eu queria saber o que ela quer, né? Isso aí, tem que saber o que ela quer. Isso. Aqui do Rio de Janeiro, no início, eu até comentei, né, que a gente tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela tem a graduação e a pós-graduação em microbiologia. Aí depois você pode entrar lá, que é o Instituto Dr. Paulo Góes, né, que é o pessoal de microbiologia. Você pode entrar e buscar. Ou se não, depois, Cláudia, você pode entrar em contato e a gente passa esses contatos que a doutora Sulemar está falando, a doutora Sandra está falando, a gente passa melhor para você, né, para você anotar e tudo mais, mas de qualquer maneira está gravada aqui os nomes aí que ela falou rápido, a doutora Sandra, e a doutora Sulemar, ela é coordenadora de uma pós-graduação em Goiânia, então, assim, quem tiver interesse, no final da live ela vai deixar aqui o contato, tem outras lives com ela, assim como tem com a doutora Sandra também, com de outros assuntos, e vocês podem buscar essas lives e buscar o contato delas, se vocês não ficarem até o final da live. Isabela, você tem alguma pergunta para fazer para elas, alguma curiosidade? Então, eu achei muito interessante, né, porque a minha história, eu estou no último período de biomedicina e sou formada em técnica e análises clínicas e sempre, assim, desde a época da faculdade, né, na época do ensino médio, né, eu sempre gostei muito dessa parte de micro-organismo, sendo que eu não queria biologia, porque eu não queria a parte de planta, não queria a parte de... né? E aí eu perguntei, eu lembro da minha professora Rosária, eu cheguei para ela e falei, professora, tem uma outra área que possa ser de laboratório, uma faculdade? Ela falou, na época era ciências biomédicas, não tinha mudado ainda para biomedicina. E aí ela falou, tenta ciências biomédicas. E aí depois se tornou biomedicina, e aí eu entrei, né, na área, enfim, e nesse meio tempo fiz o técnico de análises clínicas, comecei a estagiar no mesmo laboratório que a Jana trabalhava, e aí nos conhecemos. E assim, onde eu trabalhava tudo era análises, né? Lá tem hemato, tem bioquímica, tem urinálise, que a urinálise ficava junto com a pré-bac, né? E aí, sempre quando dava, eu ia lá, falava, Jana, me mostra alguma coisa. E aí, aprendi a semear, aprendi bastante coisa, ler urina, coisa que eu não sabia, mas sempre tive interesse, né? E sempre lendo, ela sempre me ensinando, me orientando. O meu TCC foi sobre resistência a antibióticos, porque é um assunto que é um dos assuntos, né, que está mais em alta, e eu acho que é um dos assuntos do futuro, que eu sou leiga, né, eu não sei, mas vocês podem me dizer melhor, mas é um dos assuntos que mais assusta, né? Quando você pega lá um antibiograma e resistente a vários antimicrobianos, e eu acho que o médico ou o microbiologista pensa, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, o meu TCC foi sobre isso, então eu achei bem interessante. E aí eu pretendo seguir, né, a área de microbiologia, sendo que eu conversei com a Jana, né, sobre fazer essa live, porque eu falei, sempre ficava pensando, né, foi que eu conversei com ela, para onde eu vou? Eu gosto de microbiologia, tá, mas e aí, para onde eu vou? Vou para a indústria, porque as pessoas sempre me falaram muito, vai para a indústria paga mais.
vai para a indústria, você vai ser mais feliz. E aí, mas eu sempre gostei muito da parte clínica. A parte clínica enche meus olhos, né? Por mais que a remuneração a gente sabe que é um pouco mais difícil, né? Mas por isso que eu dei essa ideia para a Jana, né? Eu falei assim, não, poxa, seria legal, né? Para outras pessoas que também querem entrar para a área de microbiologia, mas não sabem o que fazer, né? Onde seguir. Porque essa parte da indústria farmacêutica que a Sandra estava falando era uma parte que eu não sabia, né? De validação, enfim, N coisas que precisa, assim, ser realmente muito certinho, que talvez você passe horas em um ambiente fechado, onde você vai ter que abdicar, assim, uma coisa que a gente tem muito hoje em dia é o telefone, né? O celular, e onde a gente vai ter que ficar ali, que a gente quer se comunicar, quer tirar dúvida, quer falar, quer olhar isso, e não tem como. Simplesmente a gente quer fazer um xixi, quer ir ao banheiro rapidinho, e não vai poder. Então, essa área, como ela falou, é uma parte que eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer dentro de uma indústria. Então, eu achei essa live assim muito importante porque abre assim um norte assim para nós estudantes que queremos seguir a área de microbiologia, né? A gente fica assim, não, peraí, então eu acho que eu já sei mais ou menos o que eu quero seguir. Então, achei bem interessante. Como a Janaína falou, do curso de especialização lá curso de microbiologia lá da UFRJ, né? Quando eu ainda estava trabalhando, eu recebia todo ano o Marco Miguel. Todo ano ele levava o pessoal para ir lá na indústria para ver como era. E aí as pessoas, nossa, eu nunca imaginei que fosse assim. E aí tinha gente que já falava, não quero trabalhar em indústria, não, tem que ficar preso, tem que ficar... Para mim não dá. Então, isso é uma coisa de perfil mesmo, né? Agora, uma coisa assim, microbiologia você tem que amar, seja onde for. Sim. Né? E o pessoal sempre fala, ai, que setor fedido, quando passa lá, nossa, hoje mesmo, a analista, ai, tá fedendo esse lugar. Aí eu falo, ai, gente, eu nem ligo. Eu nem ligo mais. É porque você acostuma, você nem sente mais cheiro. Exatamente. Né? Mas é isso mesmo, porque a gente recebe muitos estagiários, então eles passam por todas as áreas e eles ficam com medo de chegar ali na micro. Eles têm medo de chegar, que acha que é bicho de 7 cabeças, mas não é. Né? Então a gente tem que tirar esse medo das pessoas, porque a gente está precisando de mais profissionais, né, capacitados. Então a gente tem que tirar esse medo da micro e tem que chegar ali e aprender mesmo. Então, depende da pessoa. Tem que estudar, tem que sempre estar se atualizando, tem que fazer uma pós. Então, é o básico de um profissional de microbiologia. Né? Então, a gente precisa tirar esse medo das pessoas que só passam ali no corredor, só ficam olhando de rabo de olho. Nem olha, nem encara a gente com medo da gente chamar. Eles passam duro, assim, parecendo que está com medo, mas não é. Né? A micro é muito gratificante a gente entregar um laudo bem feito, é gratificante a gente saber que o paciente melhorou com aquele laudo, né? Com o tratamento que a gente conseguiu chegar até o tratamento. Então, é muito bom, isso é gratificante. Né? Só lembrando, assim, né, Cláudia Souza, a gente já responde para você essas dúvidas. O Instituto Paulo Góes é federal, então não é pago. É a nível de mestrado, a pós-graduação acho que tem lato sensu, tem que entrar lá para dar uma olhada, e é dos diversos assuntos, tanto ambiental, clínica e tudo mais. Eu acredito que para a especialização em microbiologia clínica somente, eu não sei te dizer agora onde seria, mas a gente tem diversos cursos e eu acho que faria o que a doutora Sulemar comentou aqui anteriormente, para a clínica fazer um estágio. Né? E depois aí sim fazer uma pós para tudo, que você também vai conseguir abrir um leque muito grande de todas as microbiologias, que hoje a gente tem aí o One Health, né? Que tá, saúde única, né? Que você fala de meio ambiente, você fala de tudo junto, né? Então, mas depois a gente conversa um pouquinho mais, Cláudia. Coloca no privado
no Instagram e eu converso melhor com você. Ela ainda está com algumas dúvidas. E em relação à indústria, eu queria só chamar a atenção um pouquinho, porque eu tive o privilégio de trabalhar numa indústria e eu trabalhava num laboratório como microbiologista, mas de controle de qualidade, né, doutora Sandra? Porque também tem essa parte, não só a sala limpa, para o pessoal também não ficar só com essa visão de que a indústria é só esse ambiente, né, fechado, que você não sai dali, né? Você tem a análise de água, você tem, né, pode falar um pouquinho, doutora Sandra, para a gente disso, de monitoramento ambiental? Então, hoje, praticamente, a gente está fazendo quase tudo em área limpa, né? Então, assim, o teste de esterilidade dos produtos, né, que são estéreis, os testes são realizados dentro de uma área limpa, com toda a paramentação, né, com todos os critérios de pressão diferencial, de sistema de HVAC, tudo isso. Para o teste de, por exemplo, de endotoxinas bacterianas, que a gente está testando, né? É um teste de endotoxina que é in vitro, a gente não precisa estar trabalhando numa área classificada, tá? A análise de água, a gente trabalha dentro de um fluxo laminar. Hoje já existe, tá, a exigência da gente fazer teste de água também numa área classificada pelo menos grau D, né, ISO 7. Doseamento de antibiótico, né, que na análises clínicas é feito lá o antibiograma. A gente testa o antibiótico, né, a pomada, o injetável. É um teste, assim, muito parecido com o antibiograma, né? E ele também não precisa ser feito dentro de uma área limpa, mas também tem todo o critério, né, de pressão, de área, essa coisa toda. Hoje eu falo para você que a gente praticamente, e no futuro assim muito próximo, a gente vai trabalhar realmente num ambiente bem fechado, tudo muito controlado, né, para você ter uma garantia maior de segurança do medicamento que você está produzindo e que você está fazendo controle de qualidade. Então, realmente, para você, na produção, você vai ficar o tempo todo assim. Se você vai fazer um teste de esterilidade, você vai ter que ficar dentro de uma área limpa durante esse período. Mas, por exemplo, antigamente, o acesso à área de microbiologia ele não era tão rigoroso como é hoje. Hoje você tem barreiras dentro da indústria, né? Você tem barreiras para poder entrar dentro da microbiologia. A pessoa que faz a amostragem, ela tem um lugar separado para deixar a amostra, ela não pode ficar entrando dentro da microbiologia. Tem controles de acesso. Então, na realidade, você fica meio ali, né? Meio preso, não sei como funciona na análises clínicas, né? Mas na indústria hoje já temos esse condicionamento, e no futuro acho que vai cada vez ser mais exigências, né? Por quê? Porque na indústria, né, farmacêutica, a gente não pode ter micro-organismo, então a gente trabalha em cima da prevenção. Então, o que é a prevenção? Tudo que você pode fazer para não deixar aquele micro-organismo entrar. Porque se ele entrar, a gente Sulemar, né? Você está ali, você pegou o material, vai ser fácil, entre aspas, de você conseguir identificar esse micro-organismo, certo? Sim. Na indústria, a gente pena, passa o pão que o diabo amassou. Por quê? Porque a gente faz milhões de desinfecções, o ar é limpo, tem vários controles. Então, esse micro-organismo ele já está muito modificado. Então, quando a gente bota para identificar, a gente não tem boa identificação. Então, a gente tem que pensar, né? Aí entra o olhar do microbiologista, como a Janaína falou.
A gente, nessa hora, tem que ser um microbiologista que tenha um olhar bem amplo, né? Da onde que pode ter vindo esse micro-organismo, mesmo ele não tendo uma identidade 100%, a gente precisa saber, pelo menos, da onde que ele pode ter vindo. Será que esse micro-organismo ele pode ter vindo? É um micro-organismo ambiental que está modificado? E pode ser da microbiota, né, que faz parte da microbiota do ambiente, pode ter sido do analista, do operador, que teve uma técnica séptica, que né, não teve uma boa técnica séptica e trouxe essa contaminação para dentro da área. Então, isso tudo é muito difícil para a gente. Quando a gente encontra um produto contaminado, a gente tem que descobrir a causa raiz dessa contaminação. E isso, às vezes, demanda um tempo, o produto fica lá parado, e esse produto, às vezes, vai para o lixo, se você não consegue detectar a causa raiz. Então, é um negócio, né, Janaína, bem rigoroso e é cansativo, né? E chega a arrancar o cabelo, como eu falei na outra live, sobre água, né? A água é um negócio dentro da indústria farmacêutica importantíssima. Então, você tem que fazer várias prevenções para você não ter um contaminante dentro da sua água que vai para o seu produto. Então, assim, é tudo prevenção. Então, a gente está sempre olhando para os lados, a gente não está vendo, né, o micro-organismo, mas a gente está sempre igual um detetive, entendeu? Então, é uma coisa que nem todo mundo tem o perfil, né, para estar trabalhando nessas áreas e tendo essa paciência, né, que eu acho que é um trabalho de muita paciência, entendeu? Então, na análises clínicas, a Janaína pode, né, complementar depois, a gente também tem que ter esse olhar, porque a gente trabalha também, para a gente fazer os nossos exames, a gente tem que ter um controle. Então, a gente tem que ter o controle do meio, controle das técnicas, de tudo, né? Então, a gente tem que fazer um controle ali dos antibióticos para verificar se os nossos laudos estão batendo, né? Se está tudo ok. Então, a gente também tem essa preocupação. Às vezes, a gente isola um micro-organismo que a gente vê que não é daquela microbiota, que não é daquele material, e aí a gente também tem que verificar se não é do meio, se não é um esporo que estava ali, caiu e contaminou. Então, a gente também... olha, acho que o papel de microbiologista tem que ter um detetive junto. Tem que fazer um curso de detetive junto também. Isso aí. E tem que ter paciência. Né? E tem que ter paciência. E assim, e uma chamada de atenção, né, que eu chamada de atenção para vocês, né, assim, para vocês que estão assistindo a gente, né, que eu tive essa oportunidade de estar na indústria e na clínica. Na clínica a gente trabalha diretamente com a vida, né? Vida ali que a gente vai dar um diagnóstico que vai... E na indústria a gente trabalha diretamente levando produtos que vão comprometer a vida. Né? Então, assim, a gente não quer que esse produto vai salvar ou vai matar. Vai salvar ou matar. Né? Então, assim, são os remédios, são os alimentos, são diversos os cosméticos, né? Porque pode dar uma implicação. Então, a gente não quer que chegue. Então, de uma maneira ou de outra, o objetivo final é quase o mesmo, né? E falando em interesse econômico hoje em dia, também é bem parecido, né? O custo do exame e o custo do produto vendido da indústria, né? E aí eu pergunto para vocês, assim, já indo para o final, a tecnologia chega igual para os dois segmentos? Olha, eu, como sempre trabalhei em multinacional, né, a tecnologia chegava bem depressa. Mas eu, hoje, como consultora, eu vejo que não acontece isso em muitos lugares. Né? E, assim, na indústria, antigamente, a microbiologia ela era um pouco esquecida. Hoje ela está mais em foco.
né? Então, mas a gente vê indústrias, né, que ainda a tecnologia não chegou do jeito que deveria estar, né? A multinacional ela faz investimento muito maior em termos de tecnologia. Então, assim, eu tinha a Vitec quando muitas indústrias ainda não tinha, né? Então, eu não sei como que funciona na análises clínicas, né? Na análises clínicas também é da mesma forma. Enquanto tem laboratórios que têm, né, vários equipamentos de ponta, tem outros que não têm nem o básico para estar trabalhando, né, infelizmente. Uhum. Né? Então, assim, eu falo que eu dou graças a Deus aonde eu trabalho, desde quando eu iniciei, eu sempre trabalhei com insumos que me deram muito auxílio, né? Mas que não tirasse a minha capacidade de analisar, né? Mas que foi um auxílio ali para me ajudar e confiar naquele laudo. Né? Então, tem laboratórios que, infelizmente, né, fica igual a indústria. Né? Então, isso aí cabe de cada laboratório para investir, né? Então, mas não tira o brilho do microbiologista. Não, claro que não. A gente teve até uma live com o professor o Paulo, né? Doutor Paulo, dos fungos, né? E a gente meio que discutiu um pouco isso, da tecnologia, da inteligência artificial, essa coisa toda, porque às vezes também você tem tanta tecnologia que você acaba, às vezes, ficando mecânico, né? Parece que você não pensa. E aí isso também é um pouquinho. Não acho isso também tão bom, né? Você tem que pensar como você sempre está falando, como microbiologista, né? Isso, posso dar, assim, falar um pouco a questão de tecnologia, porque o laboratório onde eu trabalho é tudo usado, né? Assim, às vezes eu me sinto realmente como um robô, e a gente tem que pensar que a máquina, ela também precisa de manutenção, né? Então a gente tem que pensar um pouco fora da caixa, né? Porque, e a máquina? Se a máquina parar, a gente não vai saber fazer nada manual, então isso a gente tem que parar um pouco, assim, não que a tecnologia não é importante, é muito importante, é extremamente importante, mas se a máquina parar, como já aconteceu diversas vezes, e aí, o que acontece? A gente vai parar os exames, os pacientes vão ficar sem receber os resultados, porque a gente fica um pouco ali refém, né, da tecnologia. Isso aí. Mas a gente não pode. A gente tem que ter o aparelho lá, mas como diz o Célio, o Caio Salvino, é de ponta, né? É de ponta. Vai ali quando precisar, mas o resultado final ali tem que ser o seu, né? Aliás, o doutor Célio deixou uma mensagem. O doutor Célio deixou uma mensagem importante na live dele, falando sobre isso, que eu não vou saber usar exatamente as palavras que ele disse, mas ele fala para ter esse cuidado, né? Para ter esse cuidado de você não ficar repetitivo e sem pensar. Isso. Porque o microbiologista, ele precisa pensar, né? E quando você exige muito do seu profissional e que não vai dar chance dele pensar, porque o seu profissional não é manipulador de máquina, né? Uhum. Ele é um profissional dotado de conhecimento para trabalhar com aquela máquina. Ela vai ajudar na aceleração do processo, né? Do que é repetitivo, ela vai fazer, porque ela vai. Aí a gente padroniza, a gente tem uma série de vantagens também que a máquina não contribui para a gente. Mas do que de fato vai precisar ser pensado, quem vai fazer isso somos nós. Embora, né, a gente tenha inteligência artificial que vai chegando aí assustadoramente, né? E vai dando um susto na gente, né? Tentando substituir esse pensar nosso, mas ainda assim ela também pensa no que é dito para ela no algoritmo. Então, assim, ela não tem a capacidade de análise ainda, né? A não ser o que esteja vamos dizer,
no algoritmo dela, né? Que aí ela vai te dar, né? Então, assim, se não tiver, ela não consegue fazer essa análise que a gente tem, né? Porque eu falo que uma parte importante na microbiologia ali, que precisa do conhecimento do microbiologista, é a leitura de placas. Leitura de placas e a liberação de laudo. Então, são passos iniciais e finais que dependem do microbiologista, que pode ter o equipamento que for, mas se não tiver um olhar crítico ali e competente ali de conhecimento do profissional, o resultado sai errado. Né? Então, depende muito do profissional, tanto na indústria, como na clínica, como no alimentos, em tudo, né? Precisa do profissional. E agora, mais ainda depois da pandemia, olha o tanto que nós, microbiologistas, nós tivemos agora como que eu posso falar assim, um lugar na saúde, né? Que hoje eles falam um lugar ali, sendo que a gente era escondido. A gente não tinha microbiologistas. Hoje não, hoje é mais falado, né? Tem todo esse contexto. E até para as pessoas entenderem mais, né, o que é a microbiologia, né? Você falar assim, olha, aqui pode ter um micro-organismo. Você falava, dava treinamento, as pessoas falavam assim, essa mulher é louca, né? Ela está vendo o que aqui. Então, você tinha que ficar mostrando, fazendo 1000 coisas, lava a mão, bota, entendeu? Para você tentar. Hoje, a coisa é mais fácil, né? A visão das pessoas mudou, né? Elas hoje tem uma conscientização maior. Então, ficou o que você falou, né? Conseguimos um lugarzinho no sol. Com certeza. Nós estamos ali no escadinha perto dos outros profissionais, né? Isso aí. Então, a gente vai fechando a live com essa mensagem. Oi, Isabela. Pode, claro. A questão da pandemia, assim, é engraçado o álcool gel. Na correria do dia a dia, muitas das vezes a gente sai do trabalho, para comer em algum lugar, e aí manuseia o alimento, às vezes, sem um menor assim, cuidado. E eu passei a ter um cuidado muito maior depois de sempre estar higienizando as mãos. Comer, não que isso não fosse uma prática minha, mas talvez na correria do dia a dia a gente não tivesse tanto cuidado quanto a gente tem hoje. Sim. Muita gente sentiu isso. Hoje as pessoas até lavam mais as mãos, né? Sim, mas precisamos continuar também. Tem muita gente que já esqueceu, né? Isso aí. A gente deixa aqui, né? Vai finalizando, deixando a importância, né? A importância do microbiologista. Eu queria dizer para vocês que a gente tem na clínica algumas sociedades, Sociedade Brasileira de Análise Clínica, Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Sociedade Brasileira de Microbiologia, o BRCast junto com o EUCast, e que dão esse suporte de conhecimento para a gente, nos congressos, que tem sempre algo da clínica lá. Na indústria, a gente tem uma feira analítica, não é isso, doutora Sandra? Uma feira analítica, a gente que é muito, né, que tem a exposição dos profissionais ali. As sociedades, a Sociedade Brasileira de Microbiologia no Congresso traz coisas da indústria e da clínica, né, para atualização de vocês. Então, assim, busquem. Hoje existem recursos na internet, só me aprender também dizer para vocês que, além disso, a gente tem aqui no Brasil, eu não sei se mais em algum lugar, se tiver, vocês me avisem, mas em São Paulo a gente tem o Museu da Microbiologia, que fica no Butantã, né? Então, é um museu que é para ser conhecido. Eu não pedi autorização para falar, mas eu acredito que tem lá no Instagram deles. Eu acho importante nós, microbiologistas, ter conhecimento, né, dessas instituições que fazem algo, né, pela divulgação da microbiologia. E dizer para vocês que hoje a gente fez assim, um pedacinho da micro, né, que é a clínica e indústria. Um pedacinho. Porque a gente tem vírus, a gente tem fungos, a gente tem bactérias, parasitas, a gente tem uma micro vastíssima, vários campos e atribuições ali.
E eu, Janaína, vou deixar um recado para vocês, que façam o que vocês gostem, né? E eu costumo dizer que quando você faz bem feito, você tem uma remuneração boa diante do que você se dedicou, né? Investimento em conhecimento, parte é nossa atribuição, não de uma empresa, né? É óbvio que a gente adora ser valorizado. Vou levar você, vai para o congresso esse mês, você se sente o máximo, né? Volta melhor ainda, né? Cheia de ideias. Mas assim, isso tem que partir da gente também, né? Isso é um crescimento profissional, mas que é pessoal. Então, esse é o meu recado para vocês. A gente vai fechando a live. Eu quero agradecer a doutora Sandra imensamente, a doutora Sulemar imensamente. A Isabela, muito obrigada pela sugestão de tema. Foi muito gostoso conversar com vocês. E a gente sempre faz, né, uma dinâmica. E eu gostaria que a doutora Sulemar deixasse uma mensagem, a doutora Sandra deixasse uma mensagem, e a Isabela também deixasse a mensagem e se apresentasse. Isabela, acho que um pouquinho, acho que você falou aí durante a live, né, que você é biomédica e tudo mais. Eu vou começar pela Isabela, e aí a gente faz o inverso, né? A doutora Sulemar fala, inverso de fechada, né? E a doutora Sandra fecha a live, né? Porque a doutora Sulemar abriu a live e a doutora Sandra fecha a live. Agradeço a Cláudia, ao Ricardo, obrigada pelo elogio do micromeio, é feito para vocês com muito carinho. Isabela? Bom, gostaria de agradecer a todos vocês, principalmente a Jana, pela oportunidade. E assim, que vocês continuem inspirando mais pessoas assim como eu, inspirando estudantes, levando a microbiologia por mais lugares, que as pessoas se apaixonem mais ainda por microbiologia. Então, parabéns pelo trabalho, vocês são incríveis. E é isso, que vocês continuem aí, que a trajetória de vocês continue brilhando ainda mais, a estrada de vocês seja mais longa. E é isso, obrigada mais uma vez. Obrigada, Isabela. Doutora Sulemar? Quero agradecer mais uma vez por esse convite. Fico sempre feliz quando você me convida, eu sempre estarei aqui. Sempre, pode chegar, vocês podem chegar sempre. E eu queria falar para os microbiologistas, para os futuros microbiologistas, para os estudantes também, né, que faça o que goste, né, o que sente bem para fazer, porque é uma profissão que você vai levar para o resto da sua vida. Então, tem que fazer realmente o que gosta. Mas começando com os detalhes, começando com os cursos, porque para você entrar e assumir uma micro, você tem que ter o conhecimento, porque, igual a Janaína falou, que você está ali cuidando de vidas, né? Então, para a gente cuidar de vidas, a gente tem que ter um conhecimento, a gente não pode achar, a gente tem que ter certeza. Então, não espere que uma tecnologia, o laboratório tal tem só tecnologia, eu vou para lá que ela é mais fácil. Não, você tem que ter o conhecimento e levar esse seu conhecimento junto com essa tecnologia, né? Então, quem quiser fazer, né, quem estiver querendo fazer a especialização em microclínica, aqui em Goiânia, na Monte Pascoal, a gente vai inaugurar agora dia 3 de maio, né, a próxima turma. Então, espero vocês. Eu quero ver todo mundo lá. Bom, eu agradeço também, mais uma vez, acho que é a 4ª live, né, que eu participo. Fiquei muito feliz, Sulemar, de estar aqui com você nesse bate-papo, foi muito legal. E falar, né, para os profissionais mais ou menos o que você falou, né? Eu acho que, antes de tudo, a gente tem que amar o que a gente faz. O nosso olhinho tem que brilhar, né? E isso é o mais importante de tudo. E depois você adquirir conhecimento, e esse conhecimento tem que vir de dentro da gente, a gente tem que ter um interesse, a gente tem que estar disposto, né? Porque se você é um bom profissional, você vai ter um lugar em qualquer lugar, seja na clínica, seja na indústria, você vai ser feliz, né?
E é isso que eu tenho para falar para todo mundo, né, que participou, e agradecer aos que participaram também. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Gente, a gente vai encerrando por aqui. Ulisses Santos, obrigada também pela participação e todos vocês que também não deixaram aqui no chat, mas estão aí participando com a gente. O Micromeio no YouTube tem uma possibilidade de vocês se tornarem membro. Vai lá e busque como é que é a informação. E eu desejo a todos vocês boa noite. E essa semana nós temos live ainda. Amanhã, depois e depois. Tá? Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, Isabela. Boa noite, Boa noite. Tchau. Júlia, obrigada. Gleice também.